Você já parou para pensar que o sucesso financeiro talvez não dependa da sua inteligência? Muita gente acredita que para enriquecer é preciso ser um gênio das finanças, dominar fórmulas secretas ou conhecer técnicas avançadas do mercado. Mas a verdade é bem diferente. O que realmente faz a diferença é o comportamento. É exatamente sobre isso que fala o livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, uma obra que vem ganhando cada vez mais relevância entre investidores do mundo todo. E hoje eu quero compartilhar com você três grandes lições desse livro que podem transformar a forma como você enxerga o dinheiro. Presta atenção até o final, porque a última lição é a que separa os que conquistam de verdade dos que acabam perdendo tudo. A primeira lição é simples, mas poderosa. Comportamento vale mais do que conhecimento. De que adianta saber todos os indicadores do mercado se na hora em que a bolsa cai você entra em pânico e vende tudo no prejuízo? É nesse momento que a inteligência deixa de ser útil e o comportamento faz toda a diferença. Um exemplo marcante é o de Ronald Read, um zelador e frentista americano que, mesmo sem formação acadêmica, acumulou uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares ao longo da vida. O segredo dele? Paciência. Ele comprava ações de empresas sólidas, mantinha por décadas e deixava o tempo trabalhar a seu favor. Enquanto isso, executivos de Wall Street, formados em universidades renomadas, muitas vezes perderam milhões porque não conseguiram controlar o próprio ego ou as próprias emoções. Essa comparação mostra que a diferença não está no quanto você sabe, mas em como você age diante do dinheiro. Inteligência ajuda, mas sem disciplina e equilíbrio emocional, a riqueza escorre pelos dedos. A segunda lição é ainda mais prática. Poupar é a sua renda menos o seu ego. Muita gente acredita que não consegue guardar dinheiro porque ganha pouco, mas a verdade é que quanto mais se ganha, mais se tende a gastar. O problema não é o salário, mas o ego que faz você querer provar algo para os outros. A cada aumento de renda, surge a tentação de trocar de carro, comprar uma casa maior, ostentar um relógio caro. Só que isso cria uma armadilha. Você passa a trabalhar cada vez mais para sustentar um padrão de vida que não é realmente seu, mas sim uma imagem para impressionar os outros. O verdadeiro segredo é gastar menos do que você ganha e guardar a diferença. Parece óbvio, mas não é fácil quando o ego está no controle. E aqui entra outro ponto crucial: começar cedo. O tempo é o maior acelerador da riqueza. Alguém que investe pequenas quantias desde os 20 anos pode acumular mais patrimônio do que quem começa a investir muito mais, mas apenas aos 30 ou 40. A explicação está nos juros compostos, que transformam paciência e consistência nos maiores aliados de quem investe. E chegamos à terceira lição. Saiba reconhecer quando é suficiente. Essa talvez seja a mais difícil de aplicar, porque mexe diretamente com a ganância. A história do mercado está cheia de pessoas que já eram ricas, mas perderam tudo porque nunca souberam parar. Um exemplo emblemático é o de Bernie Madoff. Ele já era bilionário, respeitado em Wall Street, e poderia viver confortavelmente para sempre. Mas a ganância falou mais alto. Madoff montou um esquema fraudulento que se transformou no maior esquema de pirâmide financeira da história, causando prejuízos estimados em 65 bilhões de dólares. O resultado foi trágico. Arruinou sua própria família, destruiu a vida de milhares de investidores e terminou seus dias na prisão. Essa história nos ensina que não adianta acumular muito dinheiro se você nunca consegue se satisfazer com o que já conquistou. Como dizia o filósofo Sêneca, pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa de muito. Essas três lições se conectam de forma poderosa. Não é a inteligência que garante a prosperidade, mas a capacidade de manter a calma e agir com disciplina. Não é o quanto você ganha, mas o quanto consegue guardar sem deixar o ego ditar suas escolhas. E não é acumular infinitamente que traz liberdade, mas a clareza de reconhecer quando você já tem o suficiente. No fim das contas, riqueza verdadeira não é sobre números na conta bancária, mas sobre liberdade e tranquilidade.
Se você aplicar essas ideias, vai perceber que o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser um aliado. E talvez o mais inspirador seja lembrar que qualquer pessoa, mesmo sem formação em finanças, pode construir um futuro sólido apenas com comportamento correto e paciência. Agora eu quero saber, dessas 3 lições, qual mais faz sentido para você neste momento da sua vida? Deixe a sua opinião nos comentários, curta esse vídeo e se inscreva no canal.